Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós temos aí uma infelicidade, para a gente comentar em termos de provas de atualidades, de possível tema de prova de atualidades e de redação, que é a morte do Stephen Hawking, talvez um dos maiores pensadores da física e da astronomia contemporânea, desde Albert Einstein. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho da vida do Stephen Hawking. Primeiro é preciso a gente lembrar que o Stephen Hawking ele tem uma formação dupla, primeiro em física, e depois em astrofísica, astronomia e astrofísica, no seu pós-doutorado. Mas o ponto-chave do Stephen Hawking é, na realidade, duas questões. A primeira delas é que talvez ele seja o mais importante pensador da física e da astrofísica do mundo contemporâneo depois de Albert Einstein. Inclusive, durante a sua carreira, ele vai fazer um sério questionamento de parte dos pressupostos do próprio pensamento do Albert Einstein. Ele faz um questionamento, por exemplo, a respeito da teoria da relatividade. Depois ele avança de maneira muito significativa para tentar entender a existência dos buracos negros. E mais recentemente, já mais próximo do final da vida dele, ele faz uma revisão do seu próprio entendimento a respeito dos buracos negros. E, portanto, a obra dele é considerada uma obra sólida de um pensador crônico que contribuiu de maneira muito significativa para tentarmos entender uma parte do espaço físico que nos rodeia. E, portanto, ele é um dos maiores pensadores contemporâneos na área de física, astrofísica e astronomia de uma maneira geral. Uma segunda questão, e eu vou colocar, na verdade, 3 questões sobre a vida dele. Uma segunda grande questão do Stephen Hawking é que ele vai propor, abre aspas, uma certa popularização da ciência. Durante muito tempo, e para muito boa parte da população mundial e brasileira também, a ciência é algo do outro mundo, é algo para os acadêmicos, é algo para os pensadores, é algo que está para além do alcance da imensa maioria da população. Num certo sentido, óbvio, que a ciência avançada pela qual Stephen Hawking trabalhava, de fato, muitas vezes, se apresenta como inacessível para pessoas que não tenham a prática profissional da física, astrofísica, astronomia, que não se interessa por esse conjunto de assuntos, mas que admira a formulação de pensamento. Então, em parte, o senso comum de que a ciência, de que o conhecimento avançado é algo para a academia, é algo para os acadêmicos, pensadores, professores, é algo para os pesquisadores e que isso está muito além da compreensão da imensa maioria da população, parcialmente é verdadeiro. Parte desse conhecimento não é do interesse, muitas vezes está além de uma simples compreensão de senso comum da imensa maioria da população. Porém, o Stephen Hawking, e eu compartilho dessa ideia dele, de que a ciência não pode ser endeusada em si mesma. A ciência é apenas um esforço cada vez mais coletivo, mas também individual, para tentar compreender como o mundo se apresenta, como o mundo é, como o mundo foi, possivelmente prospectando como que o mundo será. É a busca da verdade, é a busca da essência, é a busca da existência daquilo que é. Isso é ciência. E, portanto, é algo compartilhado, em certa medida, por todos nós seres humanos. Todos nós, em maior ou menor medida, queremos entender a realidade que nos cerca. Não somente a realidade sob o ponto de vista físico, mas também a realidade social, a realidade econômica, a realidade psicológica, psiquiátrica, afetiva. Muitos se dedicam ao estudo da espiritualidade humana
E o que diferencia o pensamento científico, né, do senso comum é basicamente o seu método, né, historicamente consagrado na ideia de que eu tenho uma tese, eu formulo uma antítese, né, e daí eu tento extrair uma síntese. O pensamento, portanto, ele é mutante ao longo do tempo. A gente vai o tempo inteiro tentando compreender a realidade e muitas vezes chegando a compreensões diferenciadas daquilo que nós tínhamos no passado. Só para lembrar, durante o período medieval, nós acreditávamos, por exemplo, em grande parte, que a Terra era plana, de que na realidade a Terra era o centro do universo e que nós vivíamos um modelo que nós chamamos de geocêntrico, que o mundo circulava em torno da Terra. Hoje nós sabemos que isso é de uma bobagem inominável, né? Nós temos aí pelo menos 1 bilhão de galáxias, né, no universo. A Terra não é sequer centro do seu próprio sistema, o sistema é heliocêntrico, né? Portanto, nós é que circulamos em torno do Sol e não o Sol circula em torno de nós. O Brasil não é o centro sequer do sistema solar. Então observe que a compreensão da realidade, ela vai mudando ao longo do tempo. E o esforço contínuo para poder compreender isso foi algo que marcou a vida do Stephen Hawking. O ponto interessante é que num determinado momento da sua carreira acadêmica, ele teve a percepção que havia necessidade, abre aspas para o que eu vou falar, de popularizar a ciência, de aproximar a ciência do cidadão comum, de fazê-lo apaixonar-se pelas questões científicas. E ele lança um livro que é um best-seller chamado Uma Breve História do Tempo, que é exatamente uma tentativa, né, de aproximar, né, o público, né, abre aspas, do senso comum, não especializado, o cidadão comum, da ciência, mostrando que a ciência não pode, em momento algum, se endeusar, se encaustelar, se fechar, né, em si própria, porque a ciência só tem um único objetivo, que é a compreensão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.